Novidades na Estante apresenta Azul e Lindo, Planeta Terra, Nossa Casa, de Ruth Rocha e Otávio Roth. Este é o planeta Terra. De longe ele é assim, azul e lindo. É aqui que nós moramos, e é aqui que nós vamos morar para sempre. Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos, foguetes capazes de ir cada vez mais longe, antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, por enquanto, não se conhece no universo inteirinho um planeta como este, onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. Mas, para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo de que precisamos para viver, temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda, pois da nossa casa nós podemos nos mudar, da Terra não. E nós sabemos que não estamos tratando da Terra como deveríamos. Por isso, os membros da Organização das Nações Unidas preocupam-se com o meio ambiente. Várias reuniões já foram feitas para discutir esse problema. E dessas reuniões têm saído declarações, manifestos e planos de ação que tentam estabelecer o que pode ser feito para evitar que a Terra, a nossa casa, venha a se transformar num ambiente hostil, com muitos desertos, águas envenenadas, florestas devastadas, onde seria impossível viver. Essas declarações, manifestos, planos de ação dizem mais ou menos o seguinte: todos os homens são iguais e, portanto, têm o direito de viver bem num ambiente saudável. Todos têm o dever de proteger e respeitar o meio ambiente e a vida em todas as suas formas. Os recursos da terra, o ar, a água, o solo, a flora e a fauna devem ser protegidos para o nosso próprio bem e para o bem das criaturas que ainda vão viver no futuro. Devemos, por isso, estudar cuidadosamente o que vamos fazer para proteger nosso planeta. A natureza deve ser utilizada com inteligência e todos devem ser beneficiados com seu uso, pois os recursos da Terra são limitados. O ar que envolve a Terra é que faz deste planeta um lugar tão especial, onde pode existir a vida. Não devemos permitir que o ar seja envenenado por gases, por fumaça e por poeira que nós mesmos produzimos. O solo é muito generoso conosco. Nos dá madeira e argila para nossas casas, ferro, cobre, alumínio para nossas indústrias, petróleo e carvão que produzem energia e muito mais. Mas o mais importante que o solo nos oferece é nosso alimento. É uma questão de bom senso e de inteligência não poluir a fonte desses alimentos. Nosso planeta levou muitos anos para se tornar o que ele é. A destruição de uma ou mais espécies vivas desequilibra a natureza e pode trazer consequências graves para a humanidade. O homem deve viver em harmonia com todos os seres vivos. Quando interferimos na natureza, precisamos ter cuidado para não prejudicar o que levou milhões de anos para ser construído. O que recebemos de nossos pais deve ser entregue a nossos filhos melhorado e não destruído. Temos que acabar com a poluição e inventar maneiras de viver melhor, sem desperdício, sem envenenar a natureza, respeitando os seres vivos, porque assim seremos todos mais saudáveis e mais felizes. É justo que todos os povos queiram melhorar de vida. Os governos devem se juntar para fazer planos para aproveitar melhor os recursos de todos,
porque vivemos todos na mesma casa. E o que se faz num lugar tem consequências no outro. Ajudando uns aos outros, todos podem se desenvolver, sem prejudicar o meio ambiente das cidades e dos campos. Tudo o que a humanidade sabe hoje, toda a ciência deve ser usada para descobrir novas formas de viver, para evitar todas as formas de desperdício e para combater todas as formas de poluição. Devemos, para isto, olhar mais para a natureza, procurar compreendê-la e aprender com ela. É preciso educar políticos, cientistas, professores e até os governantes, que deveriam olhar mais para os povos e os grupos que vivem com simplicidade, sabedoria e em harmonia com a natureza. Deveriam olhar como vivem outros povos, pois cada um, com sua própria maneira de viver, tem muito para ensinar aos outros. Cada um de nós deveria viver de maneira a não ferir a natureza, de maneira a ajudar a preservação da vida. Todas as nações do mundo devem tomar conta daquilo que pertence a todos nós, a Terra e seus sistemas de preservação da vida. Assim, nossa herança mais preciosa, a Terra, estará garantida para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E nosso planeta continuará a ser o que ainda hoje é, azul e lindo.